Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre Plano Municipal de Educação de Saquarema no quesito de educação de jovens e adultos, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que o plano fala sobre essa modalidade de ensino e também fazer algumas observações que estão presentes na Lei número 1427 de 2015, que faz uma adequação do Plano Municipal de Ensino. Vamos lá, então. A educação de jovens e adultos se coloca como prioridade social. Para isso, estaremos definindo como diretrizes: assegurar a oferta de educação, ensino fundamental e médio para jovens que a partir de 14 anos não tenham atingido sua escolaridade em idade compatível. Estimular o mapeamento da população analfabeta, visando localizar a demanda e programar a oferta de educação de jovens e adultos para essa população. Investir também no ensino fundamental regular para que o analfabetismo seja erradicado. Consolidar a educação de jovens e adultos como direito constitucional de todos, independente de idade. Definir uma política nacional, estadual e municipal de EJA, articulando e fomentando ações, consolidando a área, ampliando os esforços para novas implantações. Equacionar o atendimento ao universo de analfabetos, analfabetos funcionais e pessoas de escolaridade descontínua. Criar banco de dados com índice de aproveitamento escolar em toda a clientela EJA. Bom, nós observamos que no Plano Municipal de Educação de Saquarema, ele se divide basicamente sempre em 3 etapas. Primeiro, ele faz um diagnóstico, depois ele constrói as diretrizes, ou seja, o que ele pretende fazer no município, e, em seguida, ele coloca os objetivos e metas, que são aquelas que deverão ser colocadas em prática para que as diretrizes possam ser alcançadas. Na questão do EJA, o diagnóstico é um diagnóstico utilizado de forma geral, ou seja, um diagnóstico que está colocado dentro do cenário brasileiro. Não é um cenário particular, não é um cenário específico de Saquarema. Então ele pegou esse cenário e, a partir daí, eles criaram as diretrizes que eu acabei de ler para vocês. E aí, então, foram elaboradas as metas e os objetivos. Cada uma dessas metas atendem as diretrizes. Então, cada meta vai atender uma ou mais diretrizes. Então, vamos adiantar aqui e vamos ver quais são essas metas. Meta 1. Ampliar a oferta de cursos de educação de jovens e adultos em caráter presencial, quando necessário. Então, aqui, ele aborda nessa meta que quer ampliar a oferta. O que é ampliar a oferta? Você pode pensar nisso em várias possibilidades. É aumentar o número de vagas, se aquela escola tem salas ociosas para o horário do EJA. Então, por exemplo, eu tenho 10 salas, só 2 salas são ocupadas, mas eu tenho um público naquela região que poderia estar ocupando essas salas. Então, você oferta essas vagas. Bom, se naquela localidade não temos escola que possa atender essa demanda,
Então você precisa construir novas escolas para atender a demanda que está presente naquela região. A meta 2 é garantir e expandir os programas municipais que ofereçam educação de jovens e adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, priorizando as áreas de município que apresentam o IDH mais baixo. Então, essa é uma meta, ela é uma meta que está presente também no Plano Nacional de Educação. Quando fala de IDH mais baixo, então é feito um censo, o IBGE apresenta uma estatística, onde apresenta as regiões com índice muito pequeno. E aí, nessas localidades, nessas regiões, você precisa garantir e expandir o programa municipal para atender as questões, as pessoas, os alunos, os cidadãos que estão fora da escola, que não terminaram a sua educação básica e precisam terminar dentro do programa do EJA. Na meta 3, garantir que todas as ações desenvolvidas na educação de jovens e adultos no âmbito do Poder Executivo Municipal sejam supervisionadas, acompanhadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esse é um ponto bastante interessante. A gente entende que a educação não pode ter uma autonomia sem que haja uma análise, uma avaliação, uma preocupação em verificar se o que está previsto está sendo colocado em prática. Então, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ela é responsável em avaliar, em acompanhar se todos os preceitos que estão determinados no plano estão sendo seguidos. Não só no plano, mas também com relação ao currículo. Isso é muito importante. Investir permanentemente na formação em serviço dos professores que atuam na educação de jovens e adultos com ações variadas, priorizando a parceria com a universidade, assim como organizações da sociedade civil. Trabalhar na modalidade EJA necessita que o professor esteja bem preparado, que ele vai atender um público que está teoricamente afastado da escola por muito tempo, a autoestima está muito baixa, então ele precisa saber lidar com essa população. Então, é preciso que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, ela invista permanentemente na formação desse professor. E aí, para melhorar essa qualidade, melhorar a forma de como o professor age com seus alunos, é necessário procurar parcerias com universidades para que se tenha noção de novas pesquisas que são realizadas no mundo acadêmico para serem colocadas para os nossos alunos. Então, isso é muito importante. A meta 5, proceder ao mapeamento da demanda de educação de jovens e adultos a partir dos dados do Censo Nacional do IBGE, visando a ampliação da oferta desse atendimento. Então, como eu falei lá atrás, é importante você olhar para o censo demográfico do IBGE, que ele vai apontar quais são as áreas do município que precisam ter um atendimento mais fortalecido. Na meta 6, incentivar a parceria entre instâncias da sociedade civil e do poder público municipal para que sejam oferecidos cursos básicos de formação profissional para jovens e adultos matriculados na EJA. E aqui a gente já tem um ponto bem interessante. Quando você fala que fazer parcerias com instâncias da sociedade civil a fim de oferecer para esse aluno cursos profissionalizantes, a gente tem em mente que aquele aluno ele já está no mercado de trabalho, ele precisa de uma ocupação, e aí ele precisa realmente fazer um curso profissionalizante para que ele possa ocupar uma vaga no município. Então, a ideia apesar de ele estar fazendo um curso fundamental,
ele precisa ter uma ocupação. Então, quando o município oferece para ele uma atividade profissional a partir de um curso, isso pode melhorar sensivelmente a vida desse aluno. A meta 7, estimular no âmbito da cidade de Saquarema a articulação de políticas de educação de jovens e adultos com as gerações de emprego e proteção contra o desemprego. Então, quando você faz um trabalho que está voltado ao emprego, você torna vamos dizer assim, a massa política e econômica da região, ela fortalece, porque você vai ter profissionais de dentro da região que vão poder atender às necessidades das empresas. Isso é importante. Então você vai, com isso, reduzir o nível de desemprego da nossa localidade. 8. Articular permanentemente as políticas de educação de jovens e adultos com as políticas culturais do município, estimulando a ampliação do capital cultural dos alunos. Isso é uma questão muito importante. Então, é preciso que os alunos que estão no EJA também possam participar de eventos culturais. Visita ao museu, visita às exposições, Casa da Cultura. Então, todas as questões culturais que são oferecidas no regular também devem ser oferecidas para a modalidade EJA. Meta 9. Assegurar a realização de programas de formação continuada de professores que favoreçam a atuação desses profissionais, de acordo com as necessidades e expectativas. Então é importante pensar sempre na formação continuada, não só no EJA, mas também em outras modalidades. Como nós estamos falando em EJA, é necessário que os professores recebam uma capacitação, uma formação continuada, para poder atender de uma maneira eficiente e eficaz os alunos que estão nessa etapa de educação. Então, os professores precisam estar preparados. E aí a formação continuada ela é essencial. Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior que desenvolvam ações de ensino, pesquisa e extensão na área de educação de jovens e adultos, favorecendo o desenvolvimento de projetos compromissados com a melhoria do ensino na EJA, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, quando você estabelece essas ligações com as universidades que têm em sua grade de pesquisa o atendimento ao aluno do EJA, é importante que os nossos professores tenham contatos com essas universidades, com essas pesquisas, com essas novas formas de trabalhar. E isso vai ajudar em muito a melhorar a qualidade da educação. E com isso, você evita a evasão, o aluno ele aprende mais e consegue, quem sabe, chegar ao nível superior. Meta 11. Garantir o ingresso na EJA a pessoas portadoras de deficiência, expandindo o mesmo todo tipo de atendimento às necessidades educacionais especiais, transtornos globais e funcionais oferecidos aos alunos matriculados no ensino regular. Então, essa é uma questão muito importante. O aluno que tem algum déficit de atenção, algum distúrbio que poderia impedi-lo de ir à escola, isso deve ser sanado. O aluno do EJA ele não pode se sentir prejudicado, afastado por conta da escola, ou porque não consegue ter um acesso à sala de aula, ou porque não tem uma rampa. Então é preciso que a escola, que o município se prepare para atender as pessoas que tenham uma certa dificuldade. 12. Garantir, com colaboração da União, o programa de alimentação escolar. Então, os alunos dessa etapa também precisam ter uma alimentação, tanto quanto os alunos do regular.
13. Garantir recursos técnicos, didáticos e pedagógicos necessários ao funcionamento da educação de jovens e adultos no município. Então, os professores precisam se reunir para desenvolver material didático ou fazer escolhas de livros que estejam voltados a esta modalidade de ensino, para que os alunos não se sintam fora do contexto da educação de jovens e adultos. E 14, garantir a modalidade EJA para todo o ensino fundamental. Então, todo o ensino fundamental ele vai ter a possibilidade de estar no EJA. O município de Saquarema, no momento que foi confeccionado o plano municipal de educação, em 2010, ele atendia a 582 alunos na modalidade EJA. Contudo, sua demanda ainda não era totalmente atendida. Hoje existe um projeto no EJA que realmente está levando muitos alunos para dentro do EJA. Nós temos escolas lotadas com EJA por conta da mudança comportamental que houve com relação da Secretaria Municipal de Educação e também a relação com os alunos. Os alunos perceberam o quanto é importante e necessário ter uma educação, sair da questão do analfabeto. E aí realmente ele consegue uma ocupação melhor no seu dia a dia. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre as adequações. As adequações elas estão fundadas na meta 10. Então a meta 10 é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental na forma integrada à educação profissional. Ou seja, essa meta 10 é a mesma meta do nacional. Então, o município de Saquarema, ele copiou a meta, está utilizando a mesma estrutura. E aí, a gente tem as ações que devem ser executadas para atender essa meta. 1. Manter o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos voltados à conclusão de ensino. Repara que aqui agora, diferentemente de 2010, obrigatoriamente na forma integrada à educação profissional. Antes poderia-se criar uma relação com a sociedade civil de oferecer cursos profissionalizantes. Agora não, agora a educação fundamental ela tem que estar integrada à educação profissional. 2. Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada dos trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores. Então você tem esse processo, tanto a formação inicial dele, como também a educação profissional. Ok? Então as duas coisas devem estar integradas. Meta 3. Implantar Programa Municipal de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas, que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. Então, é uma adaptação. Então, já diz aqui claramente que a escola precisa implantar um programa para atender as pessoas com necessidades, com deficiência. Então, isso é a meta 3. A meta 4, estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a educação básica e a preparação para o mundo do trabalho, estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógico adequados a características desse alunado. Então você precisa estimular que no currículo seja um currículo diversificado para tentar articular essas diferentes possibilidades, sempre fazendo com que uma relação entre a teoria e a prática, buscando o que tem na ciência
no trabalho e na tecnologia. Um exemplo, você busca um profissional que vai trabalhar na cozinha de um restaurante. Então ali tem ciência, que são os preparos, a fazer a montagem de um determinado prato, o que eu devo colocar, a quantidade que devo colocar, o quanto tempo tem a cocção. Então isso é ciência. E você tem junto com isso a tecnologia. Você tem o tempo de forno, você tem o forno que são fornos tecnológicos de forma informática. Então você tem uma série de coisas que este currículo deve estimular a esse trabalho. Você tem que mostrar para o aluno a importância dele estar ligado a essas tecnologias, a esses pontos, esses fundamentos. No item 5, estimular a produção de material didático, desenvolvimento de currículos e metodologias específicas de instrumentos de avaliação, acesso a equipamentos e laboratórios e formação continuada de docentes da rede pública que atuam na educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional. Então, o item 5, ele se repete, já existe esse mesmo objetivo no Plano Municipal de 2010, então não é muito diferente, o professor precisa se reunir para escolher material didático relacionado à educação de jovens e adultos e agora articulada à educação profissional. O item 6, institucionalizar programas municipais de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem com êxito na educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional. Então a gente não pode simplesmente ter uma escola que atenda o EJA largada, só com os professores. É preciso todo aquele aparato que acontece no regular também deve estar presente no EJA. Então eu preciso criar programas de assistência ao estudante, eu preciso colocar dentro da escola uma orientadora educacional, um orientador pedagógico, para poder dar condições para que esse aluno consiga se ver dentro da escola. 7. Assegurar a formação específica dos professores com a implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. Então, a formação continuada ela também está presente na adequação. É importante que o professor que esteja trabalhando na modalidade de educação de jovens e adultos esteja muito bem preparado para dar ao seu alunado uma qualidade bem interessante, superior. 8. Implementar mecanismo de reconhecimento de saberes de jovens e adultos trabalhadores a serem considerados na articulação curricular nos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnico de nível médio. Então é preciso implementar esse mecanismo, que é buscar o que é importante ter de conhecimento para que o aluno que está na modalidade EJA possam buscar em seu nível técnico. Então o currículo ele precisa inserir pontos importantes para o sucesso, para o progresso do aluno no seu dia a dia. Ou seja, na demanda das rotinas complexas que ele vai encontrar no seu dia a dia, no trabalho. 9. Estabelecer estratégias de inclusão digital por meio da implementação de políticas educacionais de utilização das NITICs, novas tecnologias de informação e comunicação como ferramenta educacional. Então, ou seja, você pode montar laboratórios, o professor pode utilizar celulares em sala de aula para poder dar desde que seja de forma pedagógica, mas mostrar para o aluno situações que ele pode resolver usando essas tecnologias novas, smartphones. Você pode ter um laboratório de informática, onde o aluno pode entender, pode buscar na internet algumas informações, pode fazer pesquisas. Então, trazer esta inclusão digital para dentro da escola. E 10, estabelecer estratégias para
progressivamente no prazo de 4 anos, a contar da publicação deste plano, elevar em 10% os índices de desempenho dos alunos do ensino fundamental, EJA, tendo como base o próprio desempenho da unidade escolar dos exames nacionais, SAEB, Prova Brasil e estadual, SAERJ. Então, é uma visão que é preciso ter. Os alunos que estão nessa modalidade também podem fazer parte da avaliação externa, que é o SAEB, a Prova Brasil e a Prova Estadual, que é o SAERJ. Então, o aluno precisa estar preparado para executar tarefas, executar as provas de avaliações externas e, com isso, mostrar o quanto o município está crescendo. Então, é importante que, dentro da questão do EJA, que o que vocês precisam entender para que possa responder as questões. Então, você tem o Plano Municipal de Educação e tem a adequação. A adequação ela está bem interessante, ela não muda muita coisa, na verdade ela implementa, ela completa algumas coisas que estão no plano e isso pode ser que caia na prova. Então a gente tem depois dessa aula um conjunto de exercícios sobre o Plano Municipal de Educação na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, se inscreva no meu canal, que assim que eu colocar novos vídeos, vocês poderão saber, ok? Um abraço